Dando aí o nosso papo politicamente poético aí de hoje. E hoje nós vamos fazer um balanço aí dos 5 meses aí do Bolsonaro no poder. Vamos lá? Peço a vocês aí que se inscrevam na nossa TV Poesia. Peço a vocês que deem like aí nos nossos vídeos ou dislike, que compartilhem, né, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter e se inscrevam aí na TV Poesia, né? TV Poesia que já conta aí com 100 inscritos, então crescendo aí cada vez mais o nosso número de inscritos. Bom, então, meus amigos, minhas amigas aí da TV Poesia, então, no Politicamente Poético de hoje, nós vamos falar aí sobre os 5 meses da posse do Bolsonaro. Vamos fazer um balanço aí sobre esses 5 meses. Então, muito cá entre nós, né, esse mandato do Bolsonaro aí, por toda a expectativa que ele criou, por tudo que se falou aí, mito e tudo mais, ele tem sido um grande pão e circo, né? Como lá na Roma antiga, né? Você tinha lá os gladiadores que faziam todo o circo, né? Os animadores de plateia e o povo vivia lá comendo pão. Mas não é um pão e circo qualquer. O que nós estamos tendo aí é um pão amassado e um circo de piadas aí sem graça. Então, o que nós acompanhamos aí nesses 5 meses, e aí no nosso blog, né, Política e Economia, tem lá, né, o balanço de vários meses do governo Bolsonaro, análise sobre o que o Bolsonaro fez em cada mês. Então, o que se percebe, e na própria mídia que o apoia, você percebe também muitos colunistas, né, já destoando, já dizendo aí, mandando a real. Então, o que se percebe é que trata-se de membros aí do executivo que são animadores de plateia, ou tentam, né, animar a plateia aí numa espécie de teatro do tipo tragédia, né, do tipo dizer que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, do tipo piadinha com o tamanho do membro do japonês, né, piadinha do tipo que fizeram na campanha, né, o fake news, do tal do kit gay. Então é esse tipo de piada sem graça que tem sido usado pelo executivo, que deveria estar lá para trabalhar, mas eles estão lá para fazer piadinha sem graça com o povo brasileiro, né? Do tipo, o brasileiro não passa fome porque tem muita manga no Brasil, como diz lá a ministra da Agricultura. Ou agora, né, o vídeo agora do presidente dizendo que quem gosta de pobre é o PT, só para poder vetar a emenda que proibiria as companhias aéreas de cobrar a bagagem nos aviões, sendo que quando a ANAC permitiu a cobrança de bagagens, se vendeu a ideia, isso foi no governo Temer, se vendeu a ideia de que o preço das passagens aéreas iria baixar. É difícil o Brasil, né? A minha tendência é vetar, não é pelo autor ser do PT não, tá? Se bem que é um indicativo. É um indicativo, o PT, porque os caras são socialistas, comunistas, são estatizantes, tá? Eles gostam de pobre, quanto mais pobre tiver, melhor. Exato. Tá? Gostam de pobre. Olha a educação do PT. Nós caímos barbaramente e aumentou a despesa. Tudo bem. Então a minha tendência é vetar esse dispositivo, daí vai ter muita gente me criticando, como criticaram vocês duas aqui na questão do quadro. Mas aí a passagem vai ficar mais barata, presidente, abrindo com Bolsonaro aí, por toda a expectativa que ele criou, por tudo que se falou aí, mito e tudo mais,
ele tem sido um grande pão e circo, né? Como lá na Roma antiga, né? Você tinha lá os gladiadores que faziam todo o circo, né? Os animadores de plateia, e o povo vivia lá comendo pão. Mas não é um pão e circo qualquer. O que nós estamos tendo aí é um pão amassado e um circo de piadas aí sem graça. Então, o que nós acompanhamos aí nesses 5 meses, e aí no nosso blog, né, Política e Economia, tem lá, né, o balanço de vários meses do governo Bolsonaro, análise sobre o que o Bolsonaro fez em cada mês. Então, o que se percebe, e na própria mídia que o apoia, você percebe também muitos colunistas, né, já destoando, já dizendo aí, mandando a real. Então, o que se percebe é que trata-se de membros aí do executivo que são animadores de plateia, ou tentam, né, animar a plateia aí numa espécie de teatro do tipo tragédia, né, do tipo dizer que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, do tipo piadinha com o tamanho do membro do japonês, né? Piadinha do tipo que fizeram na campanha, né, no fake news, do tal do kit gay. Então é esse tipo de piada sem graça que tem sido usado pelo executivo, que deveria estar lá para trabalhar, mas eles estão lá para fazer piadinha sem graça com o povo brasileiro, né? Do tipo, o brasileiro não passa fome porque tem muita manga no Brasil, como diz lá a ministra da Agricultura. Ou agora, né, o vídeo agora do presidente dizendo que quem gosta de pobre é o PT, só para poder vetar a emenda que proibiria as companhias aéreas de cobrar a bagagem nos aviões, sendo que quando a ANAC permitiu a cobrança de bagagens, se vendeu a ideia, isso foi no governo Temer, se vendeu a ideia de que o preço das passagens aéreas iria baixar, e não baixou. E aí, como assim o presidente diz que quem gosta de pobre é o PT, sendo que hoje todos nós sabemos que pobre mesmo não anda de avião mais. Uma passagem aérea hoje custa de 300 a 500 reais. Como é que um pobre que não está tendo condições nem para comprar o gás de cozinha, a maioria aí, boa parte, segundo as pesquisas, tem cozinhado aí, voltado a cozinhar com lenha e carvão, como é que vão viajar de avião? Muito pelo contrário, hoje a classe média está andando de ônibus. Qualquer feriadão aí você vai nas rodoviárias, está lotado de pessoas de classe média, de pessoas com todo o penteado, todo aquele glamour, né, de classe média. Então, você tem aí o ministro da Educação que fala que sofreu um processo, né? Um processo aí kafkiano, né? Ou kaftiano, né? Ele confunde aí o processo, o livro, né? O escritor do prato, né? Então é algo realmente absurdo aí o que nós estamos presenciando. Mando um abraço aí para Silvana Santos, né? Grande Silvana, todos aí que estão nos acompanhando, digam aí o que estão achando aqui desse nosso balanço, e aí coloquem também a opinião de vocês. Então, o que eu tenho percebido, né, nesses 5 meses é um verdadeiro talk show, né, para uma plateia
e aí usando muito humor negro, muito humor machista, muito humor homofóbico, um humor descabido aí, promovido por um presidente que foi eleito para governar, mas que desgoverna, que desconversa. Então, a última dele agora foi, diante do PIB aí de 0,2, um PIB que caiu. PIB, né, o Produto Interno Bruto, é tudo que se produz no país. Ele disse que avisou que não entendia de economia. Então, você tem aí um ministro da Economia, Paulo Guedes, que, ao meu ver, ele sabota a economia. Ele está aí há 5 meses, a única coisa que ele sabe dizer é: precisamos fazer a reforma da Previdência. Sem a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Mas a verdade é que o que ele quer é destruir a Previdência. Ele quer tirar da Previdência Social, que hoje tem contribuição do governo, das empresas e do trabalhador. Ele quer retirar 1 trilhão aí dos pobres, dos que têm menor renda, destruindo a Previdência. E aí ele diz que destruindo a Previdência vai fazer o Brasil crescer. Como a ladainha lá do Temer, que fazendo a reforma trabalhista o Brasil ia crescer. Como a ladainha lá atrás, que derrubando a Dilma o Brasil ia crescer. Ora, para o Brasil não ficar, não passar vergonha em termos de crescimento aí no governo Temer, ele teve que liberar o dinheiro do próprio trabalhador, o FGTS. E esse governo agora também já fala em liberar o fundo de garantia, que eles são contra o fundo de garantia, então eles vão liberar. Então, que liberalismo econômico é esse deste governo? Então, esse papo aí de que precisa aprovar reforma para o Brasil crescer é uma grande falácia, e essa é a maior piada desse governo. Né? Então, enquanto a plateia está rindo lá de que o presidente falou do tamanho lá do membro do japonês, né? Uma piada sem graça, desrespeitosa, contra os nossos irmãos aí, contra toda a imigração oriental que nós temos aqui no Brasil. A verdadeira piada que o governo conta e que é republicada pelos meios de comunicação é de que com a reforma da Previdência o Brasil volta a crescer. Mentira. Falácia. Muito pelo contrário. É aí que o Brasil quebra de vez. E por que quebra de vez? Porque diminui a renda, diminui ainda mais a renda dos pobres. E aí, sem renda, não tem demanda de consumo. Se eu não tiver renda, como é que eu vou comprar? Mesmo que eu precise comprar algo. Vamos supor que eu precise cortar o cabelo, mas eu não tenho dinheiro para cortar o cabelo. Eu não vou cortar o cabelo. Ou eu mesmo vou pegar uma tesoura e vou cortar de qualquer jeito. Eu não vou gerar lá o serviço para o cabeleireiro, por exemplo. Então, sem a demanda de consumo, eu não tenho demanda de produção. Sem a demanda de produção, eu não tenho emprego. Sem emprego, eu não tenho renda. Então, aí você entra nesse tipo que nós estamos agora, que é uma economia recessiva. Um ciclo aí que ele é vicioso. Todo mundo para de gastar. Quem tem dinheiro guarda, aplica em títulos, aplica em juros. Ninguém consome, ninguém produz. O governo também é o maior aí culpado, porque ele sabota, ele também deixa de investir na educação, por exemplo, a educação que é fundamental. A Alemanha está investindo na educação para distribuição de renda, para geração de riqueza, e o governo deixa de investir, corta, acaba com os concursos públicos, precariza a relação de trabalho. Então, nós vivemos aí uma economia que é o golpe. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas disse que é o golpe aí
dos mais ricos sobre os mais pobres. Ela não se baseia na expansão de renda, na geração de riqueza, mas na concentração de renda. É um Robin Hood ao contrário. O rico toma o que o pobre tem. O pobre hoje que comprou lá o seu carro financiado, ele tem que vender esse carro mais barato para poder continuar vivendo. E aí o rico que tem o dinheiro compra esse carro. Compra lá a casinha que o pobre comprou na Minha Casa Minha Vida. E agora a proposta desse governo é que o pobre volte a pagar aluguel. E aí o rico comprou a casinha dele e vai receber o aluguel. Percebe? Então você tem uma concentração de renda. Né? Esse governo aí que acabou com os programas sociais, né? Acabou com Minha Casa Minha Vida, acabou com os mais médicos, acabou com a farmácia popular. Então hoje aumentou, né? Os números mostram aí da economia que aumentou os moradores aí de aluguel, os moradores de rua, a população sem emprego, a população que usa lenha para cozinhar. Acabou aí com os concursos públicos. Então, o balanço que nós podemos fazer aí deste governo é de que é um governo que perdeu aí, né? Perdeu a confiança que boa parte da população depositava nesse governo. E é um governo baseado até hoje nos fake news de campanha. Então, não mostrou a que veio, do ponto de vista de ser um governo republicano, de representar a maioria da sociedade brasileira. Continua no palanque, faz um governo Temer piorado em todos os aspectos. Não é por acaso que, na falta de criatividade, ele usa o mesmo, né, ou ameaça usar a mesma artimanha do governo Temer, ou seja, o uso aí do FGTS. Bom, então, este é o nosso balanço aí do que é esses 5 meses do Bolsonaro no poder. Espero aí receber a opinião de vocês aí acerca disso. Tá bom, meus amigos? Grande abraço aí. Se inscrevam na TV Poesia e até mais.